Agora sim. Então, a unidade dos processos pedagógicos trata o quê? Quando a gente fala de processo pedagógico, é tudo aquilo que o professor vai fazer. Tá? Processo pedagógico, eu quero que o meu aluno aprenda isso, aquilo, qual que é a forma mais correta, existe uma forma mais correta, tá? Com uma turma eu posso fazer isso, já com a outra pode dar errado. Por quê? Porque tem um outro perfil, tem uma nova vivência, tem uma outra cultura, tá um pouco diferente de uma turma. Então, geralmente, quando nós falamos de processo pedagógico, tá? Vocês não vão ficar enraizados de pensar que é isso e aquilo. Não, vou dar minha aula. Cheguei lá, falei sobre a origem, depois eu trabalhei o basquetebol com os fundamentos. Não, depende bastante, tá? Tem uma turma que lá pode ser um pouco, um pouco resistente, eu vou ter outras formas de trabalhar, tá? Posso trabalhar, um exemplo, com... Vou preparar um texto, posso fazer uma brincadeira, posso fazer algo diferente. Então, tudo isso são, que são processos pedagógicos, tá? E voltando aqui, trazendo para o lado do basquetebol, aí que eu tenho que pensar ainda mais, tá? Desde aquilo que eu falei para vocês lá na primeira aula, o basquetebol tem a peculiaridade de ser uma modalidade que não é tão popular, tá? Só por não ser tão popular, ela já vai ter um certo bloqueio. Tanto, eu não falo nem dos alunos, inclusive dos professores, tá? Então, qual que seria o papel do profissional de educação física? Eu coloquei esses 5 tópicos aí, tá? Mas tem lá nos vídeos da unidade de processo pedagógico referente ao basquetebol, tá? Primeiro papel, trabalhar autonomia, tá? Todo professor, não importa a disciplina, tá? Ele tem que trabalhar autonomia, ele tem que trabalhar cooperação. Aqui eu não vou nem falar somente de educação física e focado no basquetebol, tá? Mas, no geral, trabalhar autonomia significa o quê? Você vai fazer com que o teu aluno saiba tomar decisões, que ele saiba tomar a frente, tá? Que muitas vezes ele possa ser líder, tá? E um exemplo de alunos que não têm autonomia, muitas vezes se torna o quê? Um adulto que não tem poder de tomar decisões, de tomar iniciativa, tá? Então, tudo isso reflete o quê? Vai refletir lá na frente, lá na vida adulta, tá? Às vezes existem vários adultos que não têm o exemplo, né? Às vezes diz que são tímidos, mas muitas vezes faltou isso na infância, na adolescência, de ser moldado, de ser trabalhado, de ser instigado a saber trabalhar com esses princípios, trabalhar autonomia, trabalhar cooperação. Quando você coloca um aluno para trabalhar cooperação, querendo ou não, ele vai ter que conversar, vai ter que interagir com os demais, tá? E quando a gente fala de interação, inclui lá no tópico de saúde, do campo social, tá? O campo social ele vai trazer todas essas características, tá? Uma pessoa que trabalha com cooperação, tá? Por isso que o que é muito aconselhável, psicólogos, terapeutas, as pessoas que têm um alto nível de ansiedade, depressão também, muitas vezes se retrai, é fazer trabalho em grupo, fazer uma prática em grupo, um exemplo, na hidroginástica, vai fazer uma dança, que geralmente é em grupo, quando tem os grupos, porque é justamente por isso, você vai trabalhar todos esses tópicos e, querendo ou não, vai entrar também a autonomia, entre a cooperação, não só para adolescente, mas também para adulto, tá? Quando isso aí, ele vai continuando no decorrer da sua vida, tá? Muitas vezes você pensa, não, já tenho autonomia, não, isso é bem diferente, tá? Tanto que os próprios autores que trabalham com esses tópicos de autonomia, de cooperação, de valores, eles dizem que isso é uma aprendizagem constante e ao longo da vida e vai se renovando, tá? No mesmo campo entra aprendizagem social e inteligências múltiplas, tá? Então, lá naquela unidade, quando ela correlata o basquete com essa questão dos procedimentos pedagógicos, tá? Tem toda essa questão. Quando eu tenho uma aprendizagem social, o que eu acabei de falar para vocês, eu vou tendo mais, como que eu posso falar, um repertório, tudo aquilo que eu posso resolver. Aprendi isso, então já tenho uma experiência para algo, tá? Então, o papel do profissional de educação física vai ser o quê? Vai ser trabalhar todos esses tópicos. Então, um exemplo, se eu tenho autonomia, se eu trabalho em cooperação com o meu aluno, com minha aluna, tá? Quando tiver um exemplo, surgir um problema em uma turma, ele vai fazer o quê? Ele já vai ter experiência e ele vai incluir essa experiência naquela aprendizagem social. Ele já aprendeu que pode fazer algo para resolver aquele problema, ou então para fazer com que todos pensem em uma solução para o problema. Então, aí nós já temos um exemplo de aprendizagem social, tá? Quando os vários se reúnem, quando eu consigo tomar a frente, quando eu tenho autonomia, quando eu vejo cooperação, quando eu penso no próximo, para resolver alguma questão, tá? Pode ser problema, pode ser algo ruim, algo bom, tá? Não fica na memória de vocês de que é só algo ruim, não, tá? Posso tomar a frente para várias coisas, tá? E muitas vezes não é somente problemas no que tem
em uma turma, tá? O penúltimo tópico ali, inteligências múltiplas, tá? Também é falado lá no vídeo da unidade. A inteligência múltipla ela é muito relacionada à questão de você saber resolver várias coisas, como eu falei para vocês, tá? Não somente uma coisa, você ter foco só em uma coisa, mas saber um pouco de cada, tá? Isso eu trago até para vocês que, no mundo em que nós vivemos atualmente, é muito importante nós termos conhecimento sobre vários campos, tá? Educação física ainda mais tem que ter conhecimento, tá? Tem que ter conhecimento, vou falar só da nossa área, tem que ter conhecimento sobre os esportes, tá? Vamos colocar um pouco mais específico, esportes coletivos, sobre dança, sobre atletismo, tá? Questões atuais, o que é um campeonato, o que está acontecendo, Olimpíadas, o Brasil se classificou, não classificou, como que classifica, os professores, existe algum profissional que viaja, como é que acontece o treinamento, tudo isso nós temos que estar por dentro. Aí eu falo para vocês que quando vocês se formarem, vocês terão que saber ainda mais, tá? Porque eu tenho certeza que muita coisa vai ter evoluído ainda mais, tá? Então, inteligências múltiplas é você ter todo esse retrospecto, você ter vários tipos de inteligência, você pensar além de uma só coisa, pensar além do quadrado, como nós falamos, você ter uma visão de mundo mais aberta, tá? Então, trazendo aqui para a nossa área, professores de educação física, o que ele deve fazer? Ele deve proporcionar ao aluno meios para que ele desenvolva autonomia, trabalhe a cooperação, aprendizagem social e inteligência múltipla, tá? E vocês observaram que tudo isso é conectado e praticamente são sinônimos, tá? A maioria aí são sinônimos que uma coisa vai ligando à outra. Então, inteligência, vou trabalhar a aprendizagem social, se eu trabalhei, eu vou ter autonomia e provavelmente também eu trabalhei ali em cooperação com os outros, pode ser alunos, colegas, tá? Até professores mesmo, colegas de profissão, tá? Tudo isso daí vai ser incluído, tá? E o último ponto sobre especialização precoce. Alguém sabe me falar aí o que é especialização precoce? Agora é voltado para o basquetebol, tá? Alguém sabe me falar o que é especialização precoce? O que vem à mente? Pode até errar, tá? Não se preocupe em relação a isso. O que vem à mente de vocês quando vocês leem aí especialização precoce voltada para o basquetebol, tá? O que seria especialização precoce? Vamos lá. Cri-cri, ninguém. Professor, eu entendo por especialização que a pessoa estudou e tem uma certa habilidade a mais do que a básica com relação a essa modalidade esportiva. Especialização precoce, ok. A Laiane, né? Falou mais alguém? Especialização precoce. Acredito que seja antes da idade apropriada, ela tem o conhecimento de algo. Gilciele, ok, também. Mais alguém? Algo que a pessoa aprende precocemente, professor? Correto também. Tá? É exatamente isso. Tá? Agradecer as três que participaram. Tá? O que a maioria dos autores fazem uma crítica? Tá? A crítica principal que eles fazem em relação à especialização precoce, por quê? Claro que isso aqui é voltado geralmente a crianças. A criança e até alguns adolescentes são o público que existem trabalhos referentes à questão da especialização precoce. Tá? E é exatamente isso. A especialização precoce, ela sofre críticas, tá? E nós também devemos ser críticos, porque o que acontece? Um exemplo, eu tenho lá uma criança, vou dar um exemplo para vocês, uma criança de 9 anos, e já tem um professor que o que ele quer? Ele quer que esse aluno dele já seja o melhor, e a gente vai falar do basquete, tá? Voltar para o basquete, que ele já seja o melhor, ele vai trabalhar a parte física, vai trabalhar toda aquela questão das capacidades, resistência, força, velocidade, agilidade, potência, explosão muscular, tá? E o que acontece? Existe uma queima de fase, tá? Uma queima de fase. Por quê? Porque o natural de uma criança, obviamente, é ir se desenvolvendo, né? Nós já sabemos, tem toda aquela questão de um trabalho, o corpo dele vai se desenvolvendo, tem aquela questão hormonal, tá? Então, a especialização precoce, ela é muito criticada nesse sentido. Por quê? Porque há um atropelo ou uma queima de fase, tá? Você não deixa com que a criança se desenvolva de uma maneira natural. Toda criança pode praticar esporte, tá? Agora, especialização, quando eu falo especialização, é ele se tornar especialista, por exemplo, no esporte que ele pratica. Ou eu já buscar com que ele evolua nos fundamentos, por exemplo. Quando nós falamos da especialização nos fundamentos, já é alguém que domina os fundamentos do basquete, tá? E dominar que eu falo é praticamente aí fazer com excelência todos, tá?
Então, o que os autores eles criticam bastante, inclusive tem um autor que o nome dele é Júnior, aí ele fala bastante sobre essa questão. Muitas vezes você coloca uma sobrecarga de treinamento, ele falou da parte física, mas ele ainda fala que o pior é a parte mental, tá? Que você trabalhar com uma criança ou um adolescente, a parte mental dele não vai estar preparada ainda para quê? Para pressão, porque se ele vai ter uma especialização na modalidade, ele vai ser cobrado, tá? Se ele vai ser cobrado, vocês podem ter certeza que criança e o adolescente ele não tem o preparo mental que um adulto tem. Por exemplo, ele não vai saber lidar com o preparo com a mentalidade que um adulto já tem. Tá? Por isso que essa questão de especialização precoce ela é bastante delicada. Tá? E a especialização precoce ela vai praticamente contra todos aqueles princípios, todos esses termos que estão aí acima, tá? Autonomia, cooperação, aprendizagem social, inteligência múltipla, tá? Porque ao invés do seu aluno ou aluna desenvolver todos esses tópicos acima, ele vai fazer o quê? Vai focar somente na modalidade a fim de se especializar, tá? Por isso que esse tema também, ele é bastante criticado, tá? Inclusive deve ser criticado pela gente, tá? Porque vocês sabem, né, que uma criança tem que se desenvolver, e se eu vou fazer o quê? Vou fazer com que ela tenha uma especialização, vou queimar fases, tá? E aí complica bastante, porque um exemplo, eu falei da parte física, mas a parte mental, você imagina uma criança, um adolescente, ficar traumatizado. A dificuldade que é você trabalhar com psicólogo, você trabalhar com terapia, muitas vezes casos mais graves são enviados ao psiquiatra também, tem toda aquela questão de medicamento, tá? E toda essa crítica é baseada em estudos e em resultados de pessoas que realmente passaram por isso, tá? Pessoas que eu falo que tiveram uma especialização precoce, queimaram fases, ficaram traumatizadas, não tiveram o desenvolvimento ideal, tá? Quando nós vemos lá as fases do desenvolvimento, questão das habilidades motoras, tá? Vocês sabem que existem as fases, né? Fase reflexiva, vai para fundamental, rudimentar, fundamental, e depois especializada. Há uma queima aí, tá? E praticamente algumas dessas fases elas não vão seguir a ordem crescente, tá? Poliana? O senhor falou aí que essa questão da especialização precoce, ela, assim, é um pouco criticada, né, nesse caso. Então, por que ela está aí nessa parte do papel do profissional de educação física? Seria o profissional de educação física, ele precisa estar, como é que eu posso dizer, preparado para lidar com essa especialização precoce do aluno? Seria isso? Não, Poliana, foi que nem eu havia falado, eu expliquei todos os tópicos, eu disse que eu coloquei esse tópico porque é algo que tem que ser combatido pela gente, tá? Foi como eu falei, o professor de educação física, ele tem que se opor à especialização precoce, tá? No caso, todos os tópicos acima ali, ele vai trabalhar para desenvolver. Agora, essa parte da especialização precoce, que é o último ponto, ele tem que trabalhar contra, tá? Tem que evitar ao máximo a questão da especialização precoce. Como eu falei, não confundir, tá? Toda criança, todo adolescente pode participar, vai trabalhar modalidade, vai treinar fundamento também, mas quando eu falo de especialização, já é algo bem mais evoluído, tá? Já é algo que realmente já foge do padrão de desenvolvimento, tá? Deu para entender, Poliana? Sim, então, vamos tomar aqui, por exemplo, os jogos escolares. Quando o professor ele foca muito no treinamento dos alunos, tem um pouco a ver com essa especialização precoce? Eu acredito que são raros os casos, porque quando a gente fala de especialização precoce, geralmente você já coloca lá no alto desempenho. Agora, um exemplo, eu sou professor, e o meu objetivo é preparar um aluno para realmente já ser profissional. Então, o que eu faço? Eu foco nele ali, que ele vai ser um grande destaque nos jogos escolares, a fim de que o quê? Que um clube de fora o observe e o leve para treinar lá. Esse é um tipo de especialização precoce, tá? Você pegar um aluno aí de 12, 13 anos, existe até uma lei sobre essa idade também, tá? Que tem que ter o acompanhamento de um maior responsável, tá? Mas são raros os casos em que acontece isso, tá? Já existem autores que criticam também a questão dos jogos escolares, mas, um exemplo, trazendo para a nossa realidade, a maioria ficam por aqui mesmo. Treinam para os jogos escolares, passou, ficam por aqui. Poucos vão para fora. Né? Agora, esses que vão para fora, um exemplo, vão para um clube, vão para uma escola que é focada mesmo no esporte, aí pode acontecer esse caso de especialização precoce, tá? Que realmente vai ser bem focado aí nessa parte de trabalhar o fundamento, de preparar para isso, vai ser isso. Todo esse trabalho físico, esse trabalho, tinha que ter um trabalho psicológico, que não tem também, tá? Então, esse tema
Só para vocês observarem aqui, praticamente 10 minutos falando dele, tá? Dá muito pano para manga, dá para falar bastante sobre esse tema. Aí são vários exemplos, tá? Jussiele disse que atrapalha o desenvolvimento de outras fases posteriores. Exatamente. Tá, Jussiele? Exatamente, atrapalha. Inclusive, vários adultos que passaram por isso, eles relatam essa questão também, que não tiveram infância, né? Que não viveram, não viveram as fases, né? Que algumas fases foram queimadas, tá? Por isso que esse tópico ele é bem delicado também. Tá? Mas alguém tem dúvida? Alguma questão? Podemos ir para o basquete em cadeira de rodas? Ó, basquetebol a gente vai, deixa eu ver aqui. Estou tentando lembrar da prova de vocês, tá? Basquetebol aqui a gente vai dar uma passada. Tá? Quando chegar aqui na parte principal de pontuação, na parte do manejo da cadeira, um exemplo, tá? Daí a gente vai focar um pouquinho mais, tá? Vocês lembram lá da aula, que inclusive foi gravada também, tá? Já está no YouTube, sobre a relação da inclusão, tá? Foi até falado sobre a questão do aluno com deficiência, tá? Que eu falei para vocês, né? Que todos vocês, aí, provavelmente, os que seguirão na profissão, vocês terão que saber lidar com cada deficiência, né? Até um pouco forte quando fala terão que saber lidar, né? Obviamente que esse termo é muito utilizado, tá? Mas o que acontece? Você vai ver, você vai analisar, você terá estratégias, tá? Vocês terão uma disciplina que é para trabalhar exatamente com pessoas com deficiência, tá? É até uma disciplina interessante, eu acredito que vocês não tiveram ainda, né? Vocês já tiveram essa disciplina ou não? A disciplina que você trabalha com pessoas com deficiência? Não, ainda Não, né? não. Não. Inclusive, é algo assim muito importante, porque o que a gente mais tem na escola são as múltiplas deficiências, né? É TDAH, é autismo, são tantas deficiências que a gente precisa saber lidar, ainda mais na educação física, porque às vezes os professores de educação física, eles isolam esses alunos, né? Não sabem como lidar com eles e acabam isolando os alunos e o aluno passa a ser um problema na aula, né, para ele. Exatamente isso que a Poliana falou, tá? Um exemplo, a educação física ela tem a parte prática, tá? Se você não souber lidar, vai ser exatamente isso que a Poliana falou, questão do isolamento, tá? E se acontece questão de isolamento com um aluno que tem deficiência, e se você fizer isso ficar comprovado, você já sabe o que pode acontecer, né? Processo gravíssimo vai acontecer. E muitas vezes, aproveitando a fala da Poliana, tá? Isso acontece de uma maneira que o professor ou a professora não tem nem noção do que está fazendo. Tá? O que significa? Que ele não sabe, não tem meios, não tem métodos, não sabe como lidar com o aluno, ele pensa que está fazendo certo e está fazendo errado. Tá? Por isso que é interessante, quando vocês forem fazer essa disciplina, redobrem a atenção de vocês. Tá? Não sei com qual professor ou professor será, mas eu lembro que a professora Aristeia, ela ministrava essa disciplina, tá? Que ela ensina. Mais uma vez, tá? Não é uma receita de chegar e dizer, com esse aluno você vai fazer isso, mas ela dá os nortes, tá? E aí você vai o quê? Você vai adaptando, vai vendo como que ele vai lidar com aquela metodologia, com a sua atividade, tá? É desafiador, tá? Não adianta chegar aqui e ficar falando para vocês, não, vai ser assim, vai ter dia que vai dar errado a sua estratégia, você vai repensar, tá? Porque realmente é desafiador, tá? Dependendo da deficiência que você vai lidar, tá? Você deve ter várias estratégias, mais de uma estratégia, tá? Então, a inclusão deve ser direcionada e compreendida pela essência da diversidade, tá? Deixa eu só colocar no outro slide aqui, que aqui tá ruim para ver. Em vista do senso de pertencimento e aceitação, bem como o sentido de apoiar e ser apoiado, como elementos fundamentais para um ambiente inclusivo. Trata-se de incluir as pessoas com deficiência na sociedade, com respeito a todos os seus direitos, independentemente de idade, gênero, etnia, linguagem, condição ou deficiência, tá? A inclusão envolve a remoção de barreiras que possam prevenir o gozo desses direitos e requer a criação de um suporte apropriado e ambiente protetor, tá? Então, no basquete com cadeira de roda, basquete em cadeira de roda, tá? Mais uma vez o exemplo aí de uma cadeira, tá? Essas cadeiras são utilizadas por homens e mulheres e são adaptadas e padronizadas pelas regras da Federação Internacional de Basquete em Cadeira de Roda, tá?
Não é com qualquer cadeira, cheguei lá com a minha cadeira e vou utilizar, não. Tá? Por quê? Porque passa por uma checagem, por uma conferência, ninguém pode levar vantagem, tá? Eu poderia ter uma cadeira que ela mecanicamente poderia me dar vantagem, então o que que acontece? A confederação vai checar, tá? A confederação vai checar, tá? Trazendo para nível estadual, o representante do basquete em cadeira de roda também passa por essa situação de checagem, de ver o padrão, de ver como é que tá? Então, a informação que vocês devem levar é essa, tá? As cadeiras, elas têm um padrão, tá? Por homens e mulheres, não importa, tá? Mas elas devem seguir aí as regras da Federação Internacional do basquete em cadeira de roda, tá? O jogador deve quicar, arremessar ou passar a bola a cada 2 toques dados na cadeira, tá? Inclusive, está lá no vídeo anterior também, que está no YouTube, tá? Que eu coloquei alguns exemplos lá, coloquei vídeos, na verdade, tá? Então, a cada 2 toques na cadeira, o jogador deve quicar, arremessar ou passar a bola, tá? Lembrando ali que a cadeira vai ser o quê? Vai ser a extensão do corpo, tá? A extensão do corpo do participante, tá? Até aí, tranquilo? Alguma dúvida? Professor, essas cadeiras é o próprio atleta que compra, que adquire, ou é fornecido pela federação? Poliana, assim, depende bastante, depende da realidade, entendeu? Um exemplo, trazendo aí para, vamos colocar a seleção brasileira, né? Seleção brasileira, a Federação Brasileira, ela adquire dentro do padrão, tá? Que já sabe qual que é o padrão, né? Que se você for lá no caderninho de regras, vai estar lá exatamente como que acontece, tá? Agora, trazendo para a nossa realidade, aqui já temos basquete em cadeira de roda, então é bem complicado. Eu acredito que a federação possa ter algumas, tá? Mas eu acredito que alguns atletas também já compraram as suas, tá? Então, por isso que eu falo que depende muito da realidade. No caso, o exemplo que eu estou citando aqui, tá? Já é para competição oficial, estadual, nacional e até internacional, tá? Elas vão seguir essas regras, tá? Mas se eu falo de federação, um exemplo, né? Se eu falo de competição nacional, nível de seleção, aí sim a federação vai adquirir, tá? Vai adquirir e aí ele vai convocar os melhores, né? Para representar dentro da quantidade correta e aí sim vão para a competição, tá? Mas lembrando que tudo isso também pode ser mudado, tá? Que existem as regras, mas também existem os regulamentos. Os regulamentos, eles fazem o quê? Eles podem modificar uma parte da regra em algumas competições, tá? Não significa que sempre vão mudar, tá? Por isso que isso não é uma regra fixa. Tá? A regra fixa que eu quero que vocês saibam é que existe um padrão de cadeira para as competições oficiais, tá? E esse padrão foi posto pela Federação Internacional de Basquete em cadeira de roda, tá? E na segunda parte, o jogador deve quicar, arremessar ou passar a bola a cada 2 toques dados na cadeira, tá? Essas são as informações aí que eu acredito que sejam pertinentes para vocês aprenderem inicialmente, tá? Próximo slide também, muito importante, em relação à classificação. Mais uma vez, em relação à classificação. Na classificação funcional, os atletas são avaliados conforme o comprometimento físico-motor, em uma escala de 1 a 4,5. Mais uma vez, em uma escala de 1 a 4,5. Lembrando que são 5, né, várias regras são similares. Quanto maior a deficiência, menor a classe. A soma desses números na equipe de 5 pessoas não pode ultrapassar 14. São disputados 4 quartos de 10 minutos cada. Tá? Então, vamos lá de novo. Os atletas, eles passam por uma triagem, tá? Que avalia o quê? Avalia o nível de comprometimento físico-motor de cada atleta. Existe a classificação de 1 a 4,5. De 1 a 4,5. Mas os 5 que vão jogar, tá? Os 5 ali do time titular que estará em quadra, tá? Se você for somar a classificação deles, não pode ultrapassar 14, tá? Mais uma vez, você for somar o nível de comprometimento, tá? Não pode ultrapassar 14, tá? Então, aí é questão de matemática mesmo, vou somando. Um tem 1 de comprometimento, outro tem 3, 4, 4,5, um exemplo, tá? Então, o que acontece? Eu vou fazer toda a soma, tá? E não pode ultrapassar 14. Eu quero que vocês aprendam isso no geral, tá? Essa é a regra básica aí para compor um time em cadeira de roda. Não pode ultrapassar 14,
tá? Em toda a escala aí da soma. Tranquilo até aí? Lembrando que a gente está revisando, tá? Isso aqui a gente viu na aula anterior, na aula que nós falamos sobre isso, tá? Deixa eu ver. Mantém a mesma coisa das regras do Brasil, tá? Serão quatro tempos de 10 minutos. O relógio é pausado quando a bola sai da quadra. E nos pedidos de tempo, tá? Até aí tá tranquilo também. Cada equipe conta com 5 jogadores. Vocês já sabem, utilizar as mesmas dimensões da quadra, um exemplo usado no basquete olímpico. Tá? Que eu falei para vocês, mantém a mesma coisa. Dimensão da quadra, as medidas, linhas, utiliza a mesma, tá? Do basquete olímpico. A questão do drible, tá? Que nós conhecemos o drible no basquete. O que acontece? Essa regra ela vai ser trocada pelo quê? Pela impulsão, né? Obviamente que eles estão em cadeira de roda, tá? Então é aquela regra lá, cada 2 toques, o que eu vou fazer? Eu tenho que driblar, passar ou arremessar, tá? Que eu não posso, um exemplo, né? Passar mais de... um exemplo, dou 2 impulsões e não tomo nenhuma alternativa dessas, não tomo nenhuma medida. O que eu vou fazer? Vai ser falta, posse para outra equipe, tá? Então, após 2 impulsões do atleta, nas rodas de cadeira de roda, ele deve arremessar, quicar ou passar a bola, tá? O que vocês já sabem, que é o drible, tá? Quicou a bola no chão é um drible, tá? E assim, sucessivamente. Tá ok? Tranquilo até aí? Alguma pergunta? Professor, eu cheguei agora, que eu estava indo no trabalho, você vai disponibilizar esses slides lá na plataforma ou já está? Vou disponibilizar. Já está por causa da aula anterior, na verdade, que está na gravação. Mas esse aqui vai ficar também. Eu vou subir lá na plataforma também essa gravação. Tá? Tá ok. É porque eu estava indo no trabalho no Polo e cheguei a aula já tinha começado. Tá bom. Não esquece não que eu vou colocar tudo lá, tá, Lênin? Tá ok. Deixa eu ver aqui, referências, e aqui nós vimos o quê? O papel do profissional. Então, aqui foi fechado. Tá? Vamos para o próximo slide, que é o último, que é sobre tipos de marcação. Deixa eu ver aqui enquanto eu tenho que gravar a gravação aqui. Tipos de marcação. Marcação individual, marcação por zona. Tá? Nós vamos ver os sistemas táticos. Tá? Dando uma pincelada aí nos principais. Nós vimos, inclusive, o pessoal aí que eu fiz a rota Sena, Feijó, Tarauacá e Cruzeiro. Eu até posicionei vocês em quadro lá para vocês observarem. Tá? Mas os que são mais cobrados, como eu já tinha falado aqui mesmo, tá? 3-2, 2-3, tá? São os mais utilizados também. 2-1-2 também às vezes utilizam, tá? Mas não é tão comum. Então, vamos lá. Tipo de marcação. Marcação por zona. Cada atleta é responsável por uma área ou uma zona da quadra, tá? Como o nome já diz, tá? Então, tem um time de 5. Certa região da quadra vai ser da minha responsabilidade, outra região vai ser de um outro atleta. Deixa eu só ver qual que eu tô... Vou fechar esse slide aqui e colocar o outro. Deixa eu ver se eu coloquei aqui a marcação. Tá aqui. Vocês observem aí no desenho, tá? Onde está era para ser tudo quadrado, tá? Esses quadrados aí nas estrelas, tá? Dá a ideia do que é a marcação por zona. Cada atleta, no caso, os atletas de verde vão atacar essa equipe, e cada atleta aí de azul, que são as estrelinhas, seriam responsáveis por cada espaço desse daí, ou seja, zona, tá? A marcação individual, qual que é a diferença? A marcação individual, cada um marca um. Geralmente a marcação individual no basquete acontece na meia quadra, ou seja, quando o time de verde aí passou da metade da quadra, aí acontece a marcação individual. Já tem que ser o quê? Cada um estabelece. O meu é esse, o teu vai ser aquele, e por aí vai até os 5 terem marcação, tá? Agora, a marcação por zona é esse desenho que está aí, tá? Cada um responsável por um setor da quadra, tá? Professor, mas tem um cantinho ali que não tem ninguém. Aí a equipe tem que se movimentar para isso, caso alguém vá para esse setor, tá? Mas é só para vocês entenderem que não é para ficar aquela bagunça na quadra, né? Cada um é responsável por uma parte, tá? Mas isso não impede também de que se ajudem, se comuniquem, tá? Tenha cooperação, aquilo que eu falei para vocês, que o esporte coletivo trabalhou tudo isso antes, tá? Então, aí, o básico da diferença da marcação individual para a marcação por zona, tá? Se alguém tiver dúvida, pode falar que a gente vai avançando aqui. Bem, professor, só uma dúvida. Diga. Essa marcação 3-2, né? Os dois, conta de perto da cesta por meio da quadra, é isso?
Fala de novo aí, não entendi. Diga essa marcação 2-3, não é isso? Essa que está aqui no slide agora? Essa da estrela? Sim, Não, ela é 3-2. sim, 3-2. Aí a gente conta o time que está interferindo, a gente conta de onde faz o ponto com o meio da quadra, é isso? Não, é assim, ó, um exemplo. O time de verde tá atacando para a direita, né? Sim, Para tu não errar esse tipo, tu tá falando no caso do número, né? 3-2 ou isso. 2-3. Tu Sim, sempre vai pensar, quem tá ali em cima, que é a linha de 3, tá? Vai ser Sim. o primeiro número. Então, os 3 estão ali, ó. Então, vai tá, ser entendi. o quê? 3 e lá Entendi. embaixo 2. Entendeu, né? Entendi agora. Entendi agora. Não, pois é, mas essa dúvida, ela realmente acontece, tá? Não se preocupa, não. Se tiver Beleza. com dúvida mesmo, pode perguntar. Aproveitar que foi feita a pergunta, tá? Aqui tem um desenho desse tipo de marcação. Tá na marcação 3-2. 3 defensores ficam posicionados em linha na parte superior do garrafão, tá? Enquanto os outros permanecem mais próximos à cesta. Prestem atenção que isso aqui vai cair para vocês, tá? Então, se eu tenho 2 jogadores que ficam próximos à cesta, o que eles vão fazer? Pegar rebote, tá? Inicialmente, o que eles devem fazer, a principal missão deles, tarefa deles, vai ser pegar rebote, tá? Vocês sabem que existe rebote defensivo, quando a defesa que pega, tá? E o ofensivo é quando o ataque pega, tá? Mas aqui nós estamos falando de defesa. Esse posicionamento é utilizado quando a equipe conta com pivôs altos, que podem pegar mais rebotes e ligar contra-ataques rapidamente para os outros 3 atletas posicionados no topo do garrafão. Tá? Então, para vocês observarem essa questão aqui da marcação por zona 3-2, tá? Se eu vou colocar 2 jogadores somente ali para pegar rebote, para defender a cesta, defender o aro, eu tenho que ter 2 jogadores bons e provavelmente altos, tá? Porque eu vou ter menos. Eu poderia colocar 3 que teríamos mais, mas se eu coloco 2 é porque provavelmente eu tenho 2 jogadores altos e se eles pegarem esse rebote, esses 3 que estão na frente, tá, dessa primeira linha aí, eles vão sair o quê? Vão sair em velocidade para o contra-ataque, como diz o texto, tá? Mais uma vez, uma das principais marcações por zona, marcação 3-2, tá? Então, vocês sempre vão associar 3 serão os que vão ficar na frente e 2 são os que vão ficar próximos da cesta, tá? Sempre vocês vão pensar dessa forma, que vocês não vão errar quando vocês responderem algo, tá? Observem agora que já inverteu, tá? Eles são os jogadores que estão de branco. Fica ruim porque está aberto, não sei se vocês conseguem visualizar, tá? Na marcação por zona 2-3, 3 jogadores ficam mais próximos à cesta, enquanto os outros 2 se posicionam na parte superior do garrafão, tá? Então, aqui já é o inverso do que eu havia falado, tá? Aqui, o que eu quero com esse tipo de marcação? Eu vou proteger a minha cesta, tá? Eu posso utilizar esse tipo de marcação também quando tem jogadores adversários que são muito bons e muito altos, que ficam ali perto da cesta tentando pegar rebote rebote ofensivo, tá? Então, eu dou uma reforçada ali na minha defesa, na linha de trás, tá? Com esse posicionamento, é esperado que os 3 jogadores próximos ao aro compensem uma dificuldade da equipe em pegar rebotes, tá? Já os outros 2 devem evitar as infiltrações, tá? Infiltração só acontece geralmente quando ultrapassa a primeira linha, que é a linha da frente, tá? Eu posso considerar uma infiltração. E o que é infiltração? É quando alguém realmente entra ali no meu setor defensivo, tá? Alguém infiltrou na minha defesa, o que é totalmente errado e não é esperado na modalidade, tá? Quando vocês forem treinadores, vai montar uma equipe de basquete, você deve treinar a defesa para ninguém ficar infiltrando, tá? Porque ali é a sua casa, é a sua defesa, e no basquetebol, no handebol também, quando a gente fala de defesa, tá? Essa questão de infiltração é o que nós trabalhamos para evitar, que eu já estou falando da parte técnica, tá? De quando você trabalha com a modalidade. Então, os 3 ali do fundo vão fazer defesa junto ao aro, tentar pegar rebotes, tá? Melhorar toda essa questão aí do trabalho físico embaixo, e os 2 da frente vão evitar a infiltração e podem também sair em contra-ataque, tá? Vocês sempre vão pensar isso, que os que estão na frente ali, eles podem sair em contra-ataque, geralmente são o quê? São os que têm mais velocidade e mais agilidade, né? Eu sempre falei para vocês, são jogadores mais baixos, eles vão ter o quê? Mais velocidade e mais agilidade, tá? Até aí, tranquilo? A diferença de um e do outro, tá? Esses 2 são os principais, tá? 3-2 e o 2-3. Alguém tem alguma dúvida? É o momento. Vamos avançar, deixa eu ver, acho que tem mais um aqui que eu vou falar para vocês.
O senhor falou, professor, que era para a gente ficar atento que isso aí, isso eu ia cobrar. Vai ser dissertativo ou assertativo? Ih, tá querendo saber demais, ó. É porque a gente tem que, se for, tipo, para dissertativo, né, professor, a gente tem que ser mais, estudar melhor, né, porque para Não, acho que eu acho que dessa vez foi só objetivo. Nem tô lembrando agora, mas eu acho que é só objetivo. Estão batendo palminha aqui, né? Pensa que eu não tô vendo. O pessoal morre de medo de uma dissertativa. É porque mulher não entende esse negócio aí não, professor, aí a gente se perde. De nada, rapaz, entende sim. Vamos lá, tá? Então aqui a gente vai finalizar nessa marcação, tá? Deixa eu ver. Não, as outras não tem necessidade. Tá? A gente vai finalizar nessa marcação, que é mais uma marcação. Nós vimos o que nem eu lembro agora na ordem, mas eu sei que foi 2-3-3-2, tá? E agora 1-3-1. Você for somar também, obviamente vai dar o 5, que é o que importa. Uma equipe titular de basquetebol são 5 e basquetebol em cadeira de roda mantém a mesma quantidade, tá? Marcação por zona 1-3-1. Em outro tipo de marcação por zona, a defesa forma uma cruz, tá? Vocês observem o desenho. Enquanto 3 defensores ficam em linha no meio do garrafão, tá? Observem o garrafão, que é toda essa linha que tem um desenho, tá? Como se fosse um potinho de sal, tá? Ficam em linha no meio do garrafão, os outros 2 se posicionam nos extremos. Um mais próximo da cesta e o outro no topo do garrafão, tá? Esse sistema defensivo costuma ser indicado para neutralizar times que contam com 2 bons pivôs, tá? Você imagina 2 bons pivôs, vai ser o quê? 2 gigantes ali embaixo, tá? Que vão fazer o quê? Vão dar muito trabalho, tá? Trabalho de força, trabalho de agilidade, tá? O basquetebol, quando você pratica ele, se você trabalha ali como pivô, tá? É muito comum que o pivô ele sai todo machucado, todo arranhado, sai todo vermelho mesmo, tá? Porque lá embaixo é pancada, tá? Você imagina aí 2 caras de 2 metros, tá? 2 pivôs que no feminino tem lá no profissional, uma de 1,90, uma de 1,95, disputando bola. É que eu tô falando sem falta, tá? É contato normal, que tem muito contato mesmo no basquete, como vocês já observaram em alguns vídeos que eu mostrei, tá? No final, realmente, o pessoal sai exausto. Então, o que acontece? Esse sistema, ele coloca os 3 ali no meio, como vocês estão observando, tá? Coloca um mais próximo da cesta, praticamente embaixo mesmo, tá? Claro que ele vai ficar um pouquinho à frente, né? Nos polos que eu fui, eu falei pro pessoal que é errado ficar embaixo, tá? Você tem que ficar um pouco à frente, um pouquinho embaixo, você não vai conseguir pegar essa bola, tá? Esse sistema costuma ser indicado para neutralizar times que contam com 2 bons pivôs, que triangulam e trocam de posição. Essa movimentação será dificultada juntamente pela linha de 3 defensores no meio do garrafão. Tá? Então, essa linha ela visa realmente dificultar toda essa movimentação aí de 2 pivôs, tá? De 2 jogadores altos que vão tentar disputar aí o rebote, ter um rebote ofensivo. Tá? Então, o que eu faço? Coloco uma estratégia com a minha equipe. Tá? Não consegui colocando 3 lá, né? O 2-3 utilizando, eu posso colocar um 3-1 e esse de cima lá, o que vai ficar próximo à linha dos 3, ele pode sair o quê? Pode sair em contra-ataque, pode sair em velocidade, tá? Mas, uma dica que eu dou para vocês, foquem nos 2 primeiros lá que eu falei para vocês, tá? 3-2 e o 2-3 focam bastante nas características, do que cada um faz, tá? Os 2 lá de cima podem fazer o quê? Eles vão sair em contra-ataque, já os de baixo eles vão defender. Se eu inverter e deixar 2 embaixo, qual que é o meu objetivo? Tá? Eu quero que vocês revejam isso várias vezes, tá? Tanto no vídeo anterior quanto nesse vídeo, vocês terão todas essas informações, tá? Que eu vou deixar gravado. Alguma dúvida? Dúvidas? Deixa eu ver aqui que eu coloquei um resuminho do que eu ia falar para vocês. Sistema ofensivo, papel do professor, aprendizagem. Vou parar a gravação para não ficar muito extenso.